18 horas, 42 minutos, horário de Brasília. O abate de bovinos em abril cresceu 24,1% na comparação ao mesmo período do ano passado. Os resultados preliminares estão, então, no estudo estatística da produção pecuária, que é divulgado pelo IBGE. O total, então, de cabeças de bovinos abatidas no primeiro trimestre deste ano foi de mais aí de 9 milhões, apesar do volume, o preço da arroba do boi segue baixo, viu? Por conta das exportações, como avalia o analista de pecuária das safras e mercados e também analista aqui do AgroMais, o Fernando Iglesias. Essa informação aí, essa análise, melhor dizendo, do Fernando, já já você confere aqui com a gente. 18 horas 42 minutos, horário de Brasília. Chama agora café carbono neutro, viu? Eu vou falar então agora de um encontro que ocorreu no Cerrado Mineiro. E quem traz os detalhes é Regis Damásio Salles, que é diretor superintendente da cooperativa dos cafeicultores do Cerrado de Monte Carmelo, com quem eu converso agora. Muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite, estar aqui participando com vocês, compartilhando o nosso dia de ontem. O prazer é todo nosso, viu, Regis, para essa conversa aqui, quando a gente fala aí do nosso café brasileiro, da produção sustentável, evento então promovido pela cooperativa, não é? Quais oportunidades então que foram apresentadas aí para a cadeia do café se solidificar cada vez mais em carbono neutro para que o setor então alcance a neutralidade? Bom, esse trabalho, essa iniciativa iniciada em 2018, né, tem aí o apoio do Sebrae, do nosso Imaflora, do Conselho Nacional do Café, e a gente vem desenvolvendo o conhecimento, porque falar de carbono é algo muito novo. Tudo que está acontecendo à volta de carbono é algo novo não só para nós produtores, mas para toda a cadeia. E com a preocupação de levar aos produtores o devido conhecimento, a informação, porque nós estamos numa época de muita desinformação, nós tivemos um dia de ontem, um dia de trabalho, com a participação de vários profissionais que vieram aqui trazer informações para que nós possamos lidar com essa transição e nos adaptar com as novas exigências, principalmente da Europa. Quais são os desafios, então, quando a gente fala desse assunto aí que você falou que ainda existe muita desinformação e a gente sabe que os desafios aí para os produtores são imensos. Isso. O que ocorre hoje é que na cabeça do produtor existe a questão do clima, existe a questão das novas leis, das metas estabelecidas e exigidas, existe a questão da descarbonização, da nossa segurança alimentar, das pessoas, e com tudo isso nós temos que produzir, né? Então, como adaptar-se? O nosso grande desafio é justamente compreender essa situação e negociar, compartilhar as dificuldades de todos, para que a gente tenha o devido tempo de nos adaptar a tudo isso. Porque o que acontece? A distância, a falta de informação, não só entre nós, mas, sobretudo, dos países importadores de café, do que realmente é o Brasil, traz exigências e muitas delas, eu arrisco a dizer que 90% delas na cafeicultura já são realizadas há muito tempo. O que nós debatemos é justamente ter o devido tempo para que nós possamos informar e nos credenciar de uma forma que, a partir de janeiro de 2025, onde essa lei europeia passa a vigorar, que a nossa exportação de café para esse continente tão importante que é a Europa tenha o devido fornecimento dos nossos cafés. E nós temos aqui muitos valores além do carbono que já são realizados. O grande desafio é comunicar isso para todos eles, a tempo e a hora, para que possa aumentar a nossa chance de capturar esse valor para os produtores, inclusive.
Levar essas informações para o mundo, não é, Regis? Porque as adaptações aí para atender a legislação já estão sendo feitas. A gente sempre faz reportagens, entrevistas aqui falando, né, desse trabalho hercúleo aí da cafeicultura, né? E essa legislação em relação à exportação para o mercado europeu também. Então, ou seja, essas atitudes necessárias nessa fase aí que a gente vê, né, transição, mercado europeu, ou seja, mais informação lá fora, né? E o importante é que não é o mercado europeu é um início de algo que vem sendo desenvolvido em outros continentes também. Essa questão da Europa tem 2 anos que está sendo tratado. Nos Estados Unidos já existe 2 leis que está em consulta pública lá, também nessa linha das exigências de como é que você produz, né? Então, quando a gente está dizendo que essa fase de adaptação é uma fase que os nossos produtores precisam ter o devido apoio e o entendimento do que está acontecendo, isso também não é só para o café. É para o café, é para a carne, é para a soja, é para o óleo de palma, é para o cacau, enfim, é para vários produtos. E hoje, mais do que nunca, nós temos que ter muita transparência naquilo que a gente faz, da forma com que a gente produz. E o que está chamando a nossa atenção é uma dúvida que foi esclarecida ontem, que é a questão das finanças verdes, né? Que a gente brinca aqui que é igual cabeça de bacalhau. Todo mundo sabe que tem, mas ninguém vê. Então, nós deixamos muito claro para o setor financeiro de que sim, o produtor está aberto a se adaptar nessa transição, a organizar as informações, a adquirir essa tecnologia, como, por exemplo, o uso de biológicos, que veio para ficar. Só que nós, como uma cafeicultura empresarial, nós temos que ter e manter a nossa produtividade para viabilizar a atividade. E a gente tem dificuldade de integrar químico com biológico. Como é que faz isso? Então, nós precisamos ter tempo de entendimento, de aprendizado, de testes, juntamente com as empresas, tanto as de química quanto as de biológico. Esse foi um dos temas que houve um debate e muito acalorado, inclusive, porque é uma necessidade. Nós sabemos que é necessário, nós sabemos fazer, só que nós temos que ter incentivos financeiros e o tempo. E o tempo é dinheiro, vocês sabem disso. Muitos assuntos discutidos nesse encontro, não é? Você falou aí os desafios, né, para os produtores cumprirem então os regulamentos socioambientais, atingirem então a meta, né? Produção, conservação, sustentabilidade. Queria também, para a gente finalizar aqui, entrar no assunto, né, que o Brasil todo está nessa corrente solidária ao Rio Grande do Sul. Clima deve apresentar mais desafios. A gente, falando no Rio Grande do Sul em específico, não é, Regis? O estado sofreu por 3 anos uma seca severa. A gente relatou, fizemos muitas entrevistas com analistas, produtores, enfim. Agora a gente está vendo essa enchente, né, essa calamidade pública no Rio Grande do Sul. Essa situação aí toda, essas dificuldades para adaptar, eu te pergunto, existe essa dificuldade aí para adaptar às mudanças climáticas? Sim, inclusive, o nosso evento, as inscrições são solidárias. Nós cobramos a inscrição e fazemos a doação de 100% delas. Nós tivemos 428 inscritos a R$ 100. Nós fizemos a doação para 2 entidades da cidade que cuida de idosos e crianças e uma outra parte nós direcionamos para os nossos irmãos no Rio Grande do Sul. E nós tivemos um painel que debateu a questão das mudanças climáticas, ou seja, como enfrentar e continuar produzindo as mudanças climáticas. O que ficou muito claro é que o clima a gente não tem como regular, o clima não tem como a gente agir sobre ele. Nós produzimos a céu aberto. O que nós temos que fazer, e ficou muito claro para os painelistas, é não abrir mão dos nossos manejos, é ter a racionalidade do uso da água na irrigação, com equipamentos que realmente diminuem o uso, a necessidade, deixar o solo sempre coberto, cada vez mais, porque o solo coberto ele retém mais umidade, você utiliza o menor índice de água, nos entornos das propriedades, fazer a conservação das barraginhas, das estradas, para que a gente não deixe essa água embora, essa água fique lá. Enfim,
Nós temos muitas atividades, muitos manejos, que não é que vai te tirar de uma catástrofe, ou que vai evitar, mas vai diminuir muito caso venha a ocorrer uma seca ou venha a ocorrer um volume intenso de chuva, que ficou muito claro pelo agrometeorologista que participou com a gente, que a tendência é justamente quando for calor é muito quente, né? E quando for frio é muito frio. E quando chove, chove muito. Antes das chuvas, elas eram distribuídas ao longo de 8 meses. Hoje chove o que chovia em 8 meses, em 2 meses. Então, assim, é realmente um momento que requer muito cuidado e, sobretudo, boas práticas agrícolas. Tudo que foi discutido, então, para a gente finalizar aqui, Regis, tudo que foi discutido aí desse encontro, nesse grande encontro, ele vai ser levado, então, por exemplo, para a COP29, porque eu estava lendo, né, que vai ocorrer no Azerbaijão e também para a COP30 no Brasil? Sim, todo o debate que nós fizemos, nós redigimos um relatório, que é uma carta, que nós vamos direcionar para os responsáveis pela condução e estabelecimento da agenda da COP29 e da COP30 no Brasil, para que o café, a cafeicultura esteja nessa pauta. E nós, para que nós possamos colaborar, debater. O Brasil tem que ter a pauta do Brasil, tem que ter as necessidades do Brasil, respeitando o nosso clima, que é um clima tropical. Isso tem que ficar muito claro. Nós não podemos aceitar desenvolvimento de metodologias, desenvolvimento de qualquer tipo de regulamento para clima que não seja o clima tropical. Não adianta você querer passar para nós o clima da Europa. Nós não somos a Europa, nós somos os Estados Unidos, nós somos o Brasil, nós temos um clima tropical. Essa é a nossa grande preocupação para a COP29 e a COP30. Certo, Regis Damasio Salles, muito obrigada pela tua participação hoje aqui comigo no AgroMais 17 horas e até uma próxima, viu? Nós que agradecemos, sempre à disposição, e parabéns pelo trabalho de vocês junto ao Agro.